Meus queridos, a paz do Senhor, eu estou alegre pelo privilégio de retornar, né? Eu estive a semana passada e hoje o pastor Hélio, pela manhã, me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia retornar. Eu quase perguntei para ele, você tem que perguntar para os irmãos lá, né? Se eles tiverem a paciência de me ouvir por mais 4 horas, porque eu começo às 8 e vou até meia-noite, né? Então, se eles tiverem essa paciência, eu estou disponível, né? Mas eu disse ao pastor, sim, que eu estaria com vocês e que alegria podermos estarmos juntos aqui. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 21, nós vamos ler o mesmo texto bíblico que nós lemos na semana passada, Mateus 21, versículos 33 ao 41 e também o versículo 43. E eu já percebi que essa igreja gosta de leituras longas da Bíblia. Eu gosto disso também. Quanto mais a Bíblia fala, menos eu falo, né? Então é melhor que a gente tenha leituras longas para que a Bíblia possa falar mais e diretamente conosco. Mateus 21, versículo 33 diz assim: Jesus é quem, obviamente, vai estar falando na maior parte desse texto. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará àqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Versículo 43. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Amém. Senhor, gratos a Ti pela Tua igreja, pela Tua palavra, pelo privilégio que nós temos de aprender diretamente da fonte que é a Tua palavra. Espírito Santo, eu peço a Tua graça sobre a minha vida, mas também sobre a vida da igreja presente aqui, que o Senhor abra a nossa mente, os nossos corações, para recebermos a Tua palavra, recebermos com fé, para que ela produza em nós os efeitos que ela sempre produz, porque a Tua palavra não volta vazia. Senhor, eu Te glorifico por tudo e Te agradeço no bendito nome de Jesus. Amém. Os senhores podem se assentar? Queridos, nós estamos nesse que já é o nosso 10º dia desta campanha das primícias. Na verdade, o pastor Hélio propôs que fossem 12 dias de culto nessa campanha, um dia representando cada mês do ano e, obviamente, sempre que nós nos reunirmos nesses dias, nesses 12 dias, o que nós queremos fazer é antecipar a nossa gratidão ao Senhor pelas bênçãos que nós receberemos ao longo de todo o ano. Então, um dia, 12 dias de culto, um dia para cada um dos 12 meses do ano, e nós antecipamos, nós oferecemos antecipadamente ao Senhor a nossa gratidão pelas bênçãos que nós receberemos ao longo deste ano de 2026. E se eu fosse você, eu ficaria mais metódico. Eu sou metódico, né? Então eu gosto de anotar tanto os meus motivos de oração, quanto também gosto de anotar quando é que eles foram respondidos. Se você fizer isso, ao longo do tempo, você vai se surpreender com o quanto Deus responde às nossas orações e com que exatidão, ou com que nível de detalhe Deus responde às nossas orações. Nós gostamos de falar de George Miller, um grande homem de Deus, que ele que também tinha esse método de anotar os seus motivos de oração e também as respostas. Ele catalogou mais de 50 mil orações respondidas.
Imagina você, 50 mil orações respondidas. Algumas delas imediatamente. Outras demoraram um tanto mais. Mas as orações dele, mais de 50 mil, foram respondidas. E eu gosto da técnica de George Miller, porque quanto mais você ora, maior a probabilidade de você ter uma quantidade maior de orações respondidas, né? Quem ora pouco tem menos oração respondida. Quem ora mais tem mais orações respondidas, e glória a Deus por isso. Na verdade, o reino de Deus, ele obviamente gosta dessas coisas de proporção, né? O reino de Deus, ele é inversamente proporcional ao reino do mundo. Mas, a despeito dele ser inversamente proporcional ao reino do mundo, o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, é um reino onde os primeiros são os últimos e os últimos são os primeiros, mas é um reino onde você semeia e colhe. Mas é um detalhe interessante, você semeia e pode colher 30, pode colher 60, pode colher 100, mas é certo que quando você semeia nesse reino, você colhe, e eu louvo ao Senhor por isto. A proposta das primícias é que nós ofertemos as primeiras coisas para o nosso Deus. Mas eu tenho convicção que no coração do pastor Hélio não está a fazer uma campanha para levantar dízimos e ofertas. Eu tenho convicção que essa é uma igreja que dizima, essa é uma igreja que oferta. Quando eu venho num templo, vejo um templo bem cuidado, vocês podem ter certeza, o dinheiro de vocês está pagando a manutenção do templo. Se o templo está bem cuidado, vocês são dizimistas e ofertantes. Então, eu não tenho dúvida disso e não acredito que o pastor quisesse só nos motivar a ofertar ou a dizimar, ou que ele tivesse uma meta de dízimo e oferta para cumprir e ele só quisesse cumpri-la. Eu acho que não é isso. Na verdade, de tudo que eu pude estudar ao longo desses dias, até para estar pregando para vocês, eu preguei aqui, preguei na Vila Nova, que é a minha congregação, preguei no Bosque, preguei no pastor Cícero, esqueço o nome da congregação dele, do pastor Cícero, como chama na Village? Na Village. Cidade Universitária eu prego amanhã, se você me permitir, eu prego amanhã na cidade universitária. E vocês vão perceber o seguinte, como a minha esposa me acompanha a maior parte das vezes, eu não quero cansá-la pregando a mesma mensagem. Então, eu, obviamente, atento na medida do possível pregar mensagens diferentes. Na terça-feira passada, ou foi terça ou segunda, não, eu acho que foi terça-feira que eu estive aqui com vocês, foi terça mesmo, eu preguei esse mesmo texto bíblico, mas eu dei um foco na interpretação teológica. Hoje, eu não falarei da interpretação teológica, porque já o fizemos. Eu vi que vocês também gravam as mensagens, então quem não estava aqui na terça passada e quiser saber a interpretação teológica desse texto que lemos, nós fizemos isso na terça passada e está no canal de vocês no YouTube. Agora, hoje, como o tema, para cada um desses 12 dias, o pastor propôs um tema para que nós estivéssemos focados e orando por esse tema. Hoje, o foco são bênçãos ou são bens materiais. O foco de hoje são bens materiais e eu quero, então, compartilhar com vocês, a partir desse texto bíblico que lemos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem com o tema O Cristão e os Bens Materiais. Essa é a nossa proposta hoje, a partir do mesmo texto que nós lemos também na semana passada. Como eu já disse, no culto das primícias, nós reconhecemos que tudo que nós temos vem das generosas mãos de Deus. Tudo que nós temos vem das generosas mãos de Deus. E eu gosto de saber que vem das mãos de Deus, e eu gosto de saber que Ele é generoso, ou seja, Ele, como generoso que é, Ele dá sem medida. Ele dá sem medida. Uma das coisas que eu tento ensinar para os meus filhos é essa questão da generosidade. A minha esposa também sabe que eu me esforço um pouquinho com isso. Então, obviamente, sempre dentro das possibilidades, se eles pedem alguma coisa, se eu posso, eu dou um pouquinho mais. É claro que cada momento você precisa ter um cuidado com o filho, porque você também tem o papel de educador do seu filho. Mas uma das coisas que eu quero que meus filhos aprendam comigo é essa questão da generosidade. Então, se eu posso, está dentro das minhas possibilidades, eu tento surpreendê-los fazendo um pouquinho mais do que era o pedido original deles. Para quê? Não para que eles pensem que eu sou bom, mas para que eles aprendam generosidade. É bom, é importante que a gente aprenda generosidade e que a gente ensine os nossos filhos sobre isso também, porque nós temos um Deus que é generoso.
Mas hoje eu quero falar-lhes sobre um tema que eu entendo ser profundamente relevante para o nosso tempo, que é justamente a proposta do pastor para o dia de hoje, que é falarmos sobre bens materiais. Então eu quero falar-lhes sobre o cristão e os bens materiais. Nós vivemos numa sociedade que é marcada pela idolatria do consumo. Vivemos numa sociedade que é uma sociedade consumista. O sucesso na nossa sociedade é medido pela quantidade de bens que as pessoas acumulam. Quantidade de bens, status social, quantidade de seguidores que a pessoa tem, saldo da conta bancária. Nós medimos o sucesso na nossa sociedade baseado, obviamente, em quanta riqueza essas pessoas elas são capazes de acumular. Até mesmo dentro da igreja, há quem confunda bênção com riqueza material. Riqueza material também pode ser uma bênção, mas nem sempre riqueza material é uma bênção. Na verdade, nós temos um caso emblemático na Bíblia, no livro de Provérbios, um homem chamado Agur, que ele ora e diz o seguinte: Senhor, não permita que eu seja rico. Imagina, você faria essa oração? Senhor, não permita que eu fique rico. Por quê? Se eu ficar rico, eu me conheço. Vai me estragar, não vai dar certo, eu vou desviar. Não vai funcionar comigo, vai estragar tudo. Agora, também não deixa que eu seja pobre, não, porque se eu for um pobre miserável, eu vou roubar para comer. E aí também não vai funcionar. Mas Agur era um homem que se conhecia. E se conhecendo, ele fez uma oração que cabia nele. Ele fez uma oração do tamanho dele. É claro que Agur não conhecia a graça superabundante, porque onde abundou o pecado, a graça superabunda. Então, se você é esse que muitas vezes poderia roubar na pobreza ou se desviar na riqueza, quando você recebe a graça de Deus e ela transforma a sua vida, você está pronto para, como Paulo, dizer: eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Eu sei viver na bonança, sei viver na riqueza, mas também sei viver na pobreza. Eu aprendi o contentamento. Então, com a graça do Senhor, nós aprendemos o contentamento. A sociedade que nós vivemos, como já disse, essa é a sociedade que busca realmente acumular riquezas, e mesmo dentro da igreja, muita gente confunde bênção com riqueza material. Ou pensa que prosperidade financeira é sinônimo automático de favor divino. Nesse contexto, a palavra de Deus ela nos confronta com a parábola poderosa, que é a parábola dos lavradores maus, essa parábola que lemos. Jesus ele conta essa história no contexto imediato, como eu expliquei para vocês na semana passada. No contexto imediato, Jesus conta essa parábola para condenar os líderes religiosos de então. Jesus conta essa parábola para confrontar saduceus, fariseus e outros líderes religiosos daquela época. Mas, quando nós trazemos para o nosso tempo essa parábola, nós vamos ver que essa parábola também serve para nos alertar sobre a postura do nosso coração diante dos recursos que Deus nos confia. Como é que está o nosso coração diante dos recursos que o nosso Deus nos confia? O dono da vinha, que nós lemos aqui, ele arrendou a vinha para um grupo de lavradores, que eram lavradores maus. E qual foi a resposta do coração daqueles homens? Eram corações maus, eram homens maus. E porque eles eram maus, a resposta deles também foi uma resposta má. Foi uma resposta de não devolver ao dono da vinha aquilo que lhe era devido. Mais que isso, foi uma resposta de maltratar os servos que foram ali, em nome do dono da vinha, receber o que era devido. Foi uma resposta de matar esses servos. Foi uma resposta de matar, inclusive, o filho do dono da vinha. E essa vinha, nós vimos que ela representa o povo de Deus. Lá no Antigo Testamento representava então Israel, aliás, até no Novo Testamento, né, representava Israel, e deixa então de representar Israel e passa a representar a igreja, porque o versículo 43 que lemos, ele se cumpre. Jesus disse: olha, portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês, ou seja, tirado do povo de Israel e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Jesus estava dizendo o seguinte, ó: essa vinha, esse reino vai ser tirado de vocês, vai ser entregue a quem? A um outro povo. Quem é esse outro povo? Esse povo é a igreja. Agora, eu gosto porque, nas palavras de Jesus, é que esse povo vai produzir os respectivos frutos. Esse povo não será um povo infrutífero.
Em todos os aspectos, tudo está preparado da parte de Deus para que nós sejamos frutíferos. Assim como o dono da vinha, ele deixou tudo pronto. Ele era o dono das terras, então ele tinha as terras, ele plantou a vinha, ele construiu a cerca, construiu o lagar, construiu a torre, deixou tudo pronto para que aqueles lavradores pudessem esperar pela colheita e colher tão somente. Deus já deixou tudo pronto para que nós também tenhamos uma vida plenamente produtiva. Nós precisamos, obviamente, ter essa convicção da parte de Deus, está tudo pronto, e reconhecendo isso, a nossa pergunta é, tá bom, e agora? O que eu faço? E agora, o que Deus espera em resposta a tudo que Ele já deixou pronto para que eu tenha uma vida plenamente produtiva? Como disse, a vinha representa o povo de Deus e, por extensão, tudo o que Ele nos entrega para cuidar. Tudo é tudo. O tempo, os talentos, a família, o ministério, o carro, a casa, tudo o que Ele nos entrega, todos os nossos bens materiais, tudo pertence ao nosso Deus. E eu acho uma coisa interessante, a maior parte de nós não tem problema com o dinheiro. A maior parte de nós, a questão do dinheiro para nós está equacionada. Ofertar, dizimar para a gente não é problema. Ofertar, dizimar, cooperar para a missão, isso normalmente não é um problema para nós. Agora, eu vejo uma dificuldade que nós temos hoje com a questão do tempo. Vejam vocês, nós estamos numa campanha que quem entendeu, eu comentei isso com minha esposa algumas vezes, quem entendeu, queridos, o culto é racional. Paulo nos diz isso, o culto tem que ser racional. Você precisa entender por que você vem à igreja. Você precisa entender por que você cultua. Não é que você cultua só na igreja. Você cultua também fora da igreja. Você precisa entender quando você cultua, como você cultua e por que você cultua. Quem entendeu o propósito desses cultos das primícias, entendeu que primícia envolve também sacrifício. Sendo sincero com vocês, hoje eu tinha outros planos para a noite. Porque hoje eu não ia pregar, e na igreja, na verdade, eu até estaria lá na Vila Nova, mas meu projeto era sair um pouco mais tarde do trabalho, ir em casa só tomar um banho rápido, para chegar na Vila Nova. Chegaria na Vila Nova talvez por volta de umas 8 horas, mais ou menos o horário que cheguei aqui, mas eu não tinha o plano de estar com vocês aqui e pregar aqui. Quando o pastor me enviou a mensagem, por alguns minutos, eu tive uma dúvida se eu viria ou não. Falei, gente, os irmãos já me ouviram a semana passada. Eu pensei, a mensagem é a mesma. Eu não tive o tempo que eu gostaria para preparar uma nova mensagem como eu gostaria de preparar, porque quem me conhece sabe que eu gosto de ter ali realmente algo como 8, 12 horas para preparar um estudo, e hoje, obviamente, hoje eu não teria esse tempo, mas ao mesmo tempo eu entendi, eu me lembrei, que o propósito nosso aqui, de todos nós, é um sacrifício como oferta de primícia ao nosso Deus. Então, um sacrifício envolve, quando eu oferto como sacrifício, eu entendo o seguinte, os meus planos ficam em segundo plano. Se quis o Senhor que eu estivesse aqui nesta noite, Ele tem um propósito com isso. Se quis o Senhor que eu estivesse aqui nesta noite, Ele tem uma bênção para mim aqui nesta noite, e certamente tem uma bênção para você também, que veio aqui nesta noite. E o que eu lamento é que muitas pessoas não entendem isso. E porque elas não entendem, elas perdem bênçãos. Vocês certamente se lembram de um texto na palavra que Deus diz assim, o meu povo perece por quê? Por falta de conhecimento. Povo de Deus, é povo de Deus, mas era ignorante. Ignorância é falta de conhecimento. Eu acho lamentável que eu vejo muitos crentes com muitos anos de casa na igreja perecendo por falta de conhecimento, falta de entendimento, falta de propósito, falta de intencionalidade. Eu digo para vocês, eu venho com intencionalidade. Eu não subo no púlpito, ou eu não, quando estou lecionando uma aula, por exemplo, de escola dominical, eu não faço sem intencionalidade, eu faço com a intenção de, obviamente, ensinar a palavra de Deus, porque eu creio que a palavra de Deus ela transforma vidas. E eu creio, a palavra de Deus, o Deus da palavra disse, a minha palavra ela não volta vazia. Ele disse, eu zelo pela minha palavra e asseguro que ela não volta vazia. O que ele vai fazer? Eu não sei. O que ele vai fazer? Eu não sei. A transformação que ele vai fazer na sua vida? Eu não sei. A resposta que ele vai dar para você? Eu também não sei. Como ele vai falar com você? O que ele vai falar com você? Eu também não sei. Eu tenho convicção de que, numa perda de tempo,
que eu não perco o meu tempo quando eu saio de Valinhos e venho a Barão Geraldo falar com vocês, porque eu venho com intenção, e o meu Deus é um Deus que tem planos e propósitos, e ele zela e cumpre a sua palavra. Então, entendamos, queridos, que cultuar o Senhor, culto envolve sacrifício. Se estiver fácil, não está fácil. Se estiver fácil, então tem algo errado. Lembra de Davi? Davi, quando ele foi oferecer um sacrifício, ofereceram para ele a eira, ou seja, o local para ele construir o holocausto, ofereceram para ele os animais, ofereceram para ele a lenha, tudo que precisava para fazer o sacrifício, ofereceram para ele gratuitamente. Ele disse, olha, me desculpe, eu não posso aceitar. Eu vou te pagar cada centavo por tudo isso. Sabe por quê? Eu não vou oferecer ao meu Deus algo que não me custe nada. Sabe por quê? O que não custa nada não vale nada. E muitas vezes nós queremos cultuar ao Senhor sem que isso represente um custo para nós. Cultuar ao Senhor tem custo. Cultuar ao Senhor tem ônus. Servir ao Senhor tem custo. Tem cooperadores aqui. Tem certamente professores de escola dominical. Lá na minha igreja, na minha congregação, pela graça do Senhor, eu sou superintendente da escola dominical. E eu sempre digo para os nossos professores, nós não vamos diante de uma classe para improvisar. Nós vamos diante da classe, uma classe preparados para apresentar o conteúdo daquela aula. Tem professores mais lerdos que eu, como eu. Eu sou mais lerdo de todos, levo de 8 a 12 horas para preparar uma aula. E tudo bem, é o meu ritmo. Mas o que eu faço? Eu normalmente, obviamente, não vou ter contato com o conteúdo da lição só no sábado. Normalmente, sábado, eu dedico o meu sábado a preparar uma lição. O sábado inteiro eu me dedico a preparar, é claro, com intervalo para almoço, com intervalo para algumas outras coisas, e com a minha esposa, tipo assim, 10 da noite me chamando, 11 da noite, você não vai dormir? Agora eu vou, que amanhã eu tenho que dar aula, né? Mas assim, às vezes, meia-noite eu estou lá, mas por quê? Porque envolve sacrifício. É claro, você poderia dizer, não, mas por que você não faz, você não distribui isso ao longo da semana? Para mim, funciona melhor dedicando ao sábado. Se para você funciona melhor dedicando 1 hora por dia, por semana, ótimo para você. Para mim, funciona melhor e funciona muito bem dedicando o sábado. O que não pode acontecer é um professor de escola dominical chegar diante da sua classe despreparado. Um regente de conjunto, um regente de coral, um músico. Como é que um músico vai tocar sem ensaiar? Como que um conjunto, um grupo de louvor, vai prestar um culto de adoração ao Senhor sem ter ensaiado? Para mim, não cabe na minha cabeça, é claro, assim, obviamente, nós não vamos cobrar das pessoas aquilo que elas não podem dar, queridos. Então, assim, eu não posso pegar lá no sertão de Minas, eu sou mineiro, e obviamente, em Minas tem alguns lugares muito pobres, pessoas analfabetas, eu não posso cobrar de um professor de escola dominical lá no sertão de Minas, que ele tem um padrão de um professor de escola dominical da congregação de Barão Geraldo. Não posso. Mas, obviamente, dentro da possibilidade dele, ele precisa fazer o melhor que ele pode, nas condições que ele tem. E deve ser assim conosco, por quê? Porque servir ao Senhor exige sacrifício. Se você está servindo ao Senhor e está fácil para você, reveja o seu serviço ao Senhor. Tem algo errado, porque você está servindo ao Senhor algo que não te custa nada. Eu vou na igreja só domingo, que é tranquilo. Eu não sei se aqui acontece, na nossa congregação, infelizmente. Já tem uns que só vão no domingo de ceia. Não custa nada. É fácil, é cômodo, cabe na minha agenda. Pense na cruz. Pense na dor que ele sentiu. Pensa no quanto custou a nossa salvação. Pedro disse que não foi ouro, e poderia ser o ouro do mundo todo, a prata do mundo todo, porque ele é dono do ouro e da prata de todo mundo, ele poderia ter pago com ouro ou prata, mas não foi com ouro, não foi com prata, foi com o precioso sangue de Jesus. E quando eu penso nisso, o meu culto não pode ser um culto sem sacrifício. O meu culto não pode ser um culto que não me custe nada. Não pode ser aquele culto que cabe no meu tempo, cabe na minha agenda. É cômodo para mim. Não pode. Eu não fui chamado para a comodidade. Eu não fui chamado para a comodidade. Eu fui chamado para um serviço que exige sacrifício e é um sacrifício racional. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei por que eu faço, eu sei para quem eu faço, a Ele a glória, aleluia, glória a Jesus. Mas avancemos aqui, queridos, avancemos aqui, e o relógio dele hoje está adiantado, ontem da outra vez parecia que estava mais atrasado, mas tudo bem, avancemos aqui. Da outra vez eu consegui ir para a página 3, eu estou na página 1 ainda, e hoje só são 5 páginas, tá?
Então, era 14 aquele dia, eu consegui até a página 3. Ok, mas avancemos aqui. Avancemos aqui. Então, eu disse que a vinha representa o povo de Deus e, por extensão, tudo que Deus nos entrega para cuidar. Tudo que Deus entrega para cuidar. O tempo, talentos, família, ministério e tudo mais que você puder contar como os seus bens. Seus bens. Já falei sobre imposto de renda, daqui a pouco é hora de fazer imposto de renda e você vai declarar lá bens e direitos. E eu gosto disso porque eu declaro bens, direitos e obrigações. Os bens são dele, os direitos são dele, as obrigações também são dele. Aleluia! Então eu posso dormir sossegado, porque as obrigações são dele e ele é fiel, ele paga em dia. Então isso é maravilhoso. A mensagem central deste texto, ela é clara e ela não mudou. É a mesma mensagem da semana passada. A mensagem central do texto. Deus, ele é o único proprietário legítimo de todas as coisas. Deus é o único dono, é o único proprietário legítimo de todas as coisas e ele espera que os seus mordomos sejam fiéis e não sejam usurpadores. O que acontecia com aqueles lavradores maus? Eles eram usurpadores. Eles queriam tomar para si aquilo que não lhe pertencia. E nós muitas vezes queremos fazer a mesma coisa. Mas vamos lá. Eu queria refletir com vocês sobre 3 pontos, talvez eu precise vir aqui mais 3 vezes para terminar, mas só para vocês saberem como a mensagem está estruturada. Primeiro ponto é tudo pertence a Deus, nós somos apenas mordomos. O segundo, a infidelidade na mordomia revela um coração rebelde. E o terceiro, a fidelidade nos bens materiais é prova de caráter espiritual. Primeiro ponto, tudo pertence a Deus, nós somos apenas mordomos. A parábola, ela começa com uma afirmação incontestável. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha. Note bem, ele é o dono. Ele investiu, ele cercou, ele construiu um lagar, ele ergueu a torre. Tudo foi feito por ele e para ele. Os lavradores não eram proprietários, eram arrendatários, eram administradores temporários. O dono era o dono da vinha. Os lavradores estavam ali temporariamente. Isso é um princípio bíblico fundamental. Deus é o Criador e Senhor absoluto de tudo. Deus é o Criador e Senhor absoluto de tudo. Salomão declarou: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, verso 1. Em Ageu 2,8 nós lemos: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo o seguinte: eu tenho todo o dinheiro do mundo, todos os bens mais preciosos do mundo eu tenho. Agora tem um detalhe: eu também sou o Senhor dos exércitos. Eu também tenho todo o poder. Também tenho todo o poder. O pastor John Piper, ele nos lembra com sabedoria que nada possuímos e tudo que nós temos não é por direito nosso, mas por graça. E eu gosto disso, porque graça é favor e merecido. Nós somos como José no Egito. José administrava a casa de Potifar e depois se tornou o administrador do Egito, mas sempre administrando o que pertencia a outros. Ou nós somos como os servos da parábola dos talentos. Eles receberam os talentos e, obviamente, aqueles recursos que eles receberam, eles deveriam fazer a gestão daqueles recursos, ou a administração daqueles recursos, em nome do Senhor, que era dono daqueles talentos. E a gente conhece bem a parábola, e teve um tapadinho lá que foi lá e enterrou os talentos, e ainda disse que enterrei porque o Senhor é um homem muito duro. Enterrei porque o Senhor é um homem muito duro. Eu lamento, né? Porque tem muita gente na igreja que enterra o talento, e às vezes enterra reclamando do pastor. Eu não gosto do pastor. Eu não gosto do líder. Eu não gostei daquele irmão que se chamaram para pregar lá na igreja, aquele tal de João. Não gostei dele. Vou enterrar o meu talento e vou fazer outra coisa. E tem gente que enterra o talento. Haverá um dia de prestação de contas, queridos. Haverá um dia de prestação de contas. Eu digo, se tem uma coisa que eu quero ouvir, é aquela frase: servo bom e fiel. Bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. E eu gosto dessa frase, servo bom e fiel, porque
A gente, agora no final do ano, aliás, agora em janeiro, nós estamos concluindo na empresa que trabalho, e vocês certamente, em algumas empresas, devem ter também um processo que a gente faz de avaliação, a gente avalia os resultados do ano anterior. E a gente fica procurando, obviamente, bom, deixa eu procurar primeiro aqueles, sei lá, a 5 ou 10% que andaram sobre as águas, que fizeram muito mais do que devia, deixa eu procurar aqueles ali que fizeram o que devia, e deixa eu procurar quem não fez o que devia também, e dar um feedback para eles, né? Obviamente, quem não faz o que devia regularmente, muito em breve vai receber um bilhete azul, né? E quem faz o que devia tá ok e vai receber ali uma bonificação por isso, e quem fez muito mais do que devia vai receber uma bonificação melhor ainda. Eu gosto de estar nesse último grupo quando diz respeito ao trabalho profissional. Eu quero estar no grupo que entregou muito mais do que devia, porque o bônus é muito melhor. É só por isso. O bônus é muito melhor. Mas, no reino de Deus, na avaliação que nós receberemos, não tem premiação superior para quem fez mais do que devia. Na verdade, a avaliação de todos é bem-estar, servo bom e fiel. E eu gosto disso porque sabe o que é um servo bom? Um servo adequado para o que ele foi chamado. Ele é adequado. Ele fez o que ele tinha que fazer. Mas eu não gosto de você porque você é muito duro. Eu ensino a palavra. Se é uma palavra que massageia o seu ego, glória a Deus, foi um dia de mensagem soft para você, que bênção. Mas se é uma palavra que vai enfiar o dedo na sua ferida, eu vou ensiná-la também, eu vou pregá-la também. Eu sou adequado ao meu chamado. Eu sou adequado à minha vocação, posso não ser adequado à audiência. Posso não ser adequado à expectativa da audiência, mas preciso ser adequado à vocação para a qual eu fui chamado. Ser adequado não significa ser excepcional. Deus não espera excepcionalidade tua. É claro, eu quero acreditar que Deus espera excelência. Faça bem feito. Faça o melhor que você pode com os recursos que você tem, mas faça para a glória do nosso Deus. Agora, não preocupe. Não, eu quero ser melhor do que o fulano de tal. Eu quero ser igual ao fulano de tal. Não. Eu quero ser tão bom quanto meu Deus deseja que eu seja. E eu quero servi-lo tão bem quanto ele me permitir que eu ao sirva. Mas avancemos aqui bem rapidamente. Como eu estava dizendo aqui, infelizmente, muitos cristãos, eles vivem como se fossem donos absolutos de suas vidas, dos seus carros, das suas casas, dos seus negócios. Esquecem que até o fôlego que respiramos é emprestado. E Jó vai nos mostrar isso em Jó 12:10. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele escreve que a mordomia cristã começa quando entendemos que não somos proprietários, mas somos cuidadores. Então, nós não somos proprietários, nós somos cuidadores. Eu moro numa bela casa. Qual que é o meu papel naquela casa? Eu sou o cuidador da casa. A minha esposa é a cuidadora da casa. Nós não somos os proprietários da casa. O imposto de renda eu até tenho que declarar lá como bem, porque o imposto de renda está no meu CPF, né? Eu declaro lá como meu bem, está no meu CPF. Mas, na verdade, eu estou apenas de passagem. E você também sabe por quê? Daqui a pouco você passa e vem outro cuidar. Talvez você seja sucedido por um filho, mas talvez vendam a sua propriedade, dividam a herança e outro vem ali para cuidar daquilo que não era seu, não será dele, porque tudo pertence ao nosso Deus, que é o Senhor de tudo. Então nós somos apenas cuidadores. E a pergunta que nós devemos nos fazer nessa noite é: como eu estou administrando os recursos de Deus? Estou administrando com gratidão e responsabilidade? Ou estou agindo como se tudo fosse meu? Qual a finalidade dos bens materiais? Por que Deus nos permite bens materiais? Por que Deus nos permite riquezas? Alguns dos nossos irmãos, Deus permite muitas riquezas. Não sei se vocês sabem, o Walmart, que é uma das empresas maiores do mundo, e os herdeiros ali do Walmart, do Sam Walton, também estão entre os bilionários, na lista da Forbes, lá como os maiores bilionários do mundo. A família do Walmart é a família de presbiterianos. E assim como eles, existem mundo afora industriários, investidores na área de telecomunicação, na área de petróleo, em outros grandes negócios que também são cristãos tementes ao Senhor.
tementes ao Senhor, que têm fortunas avaliadas em bilhões de dólares. Outros têm em milhões de dólares, outros em milhares. Talvez a gente não tenha chegado lá ainda, talvez a gente esteja ainda contando os reais, contando as moedinhas. Mas a pergunta é, você é fiel nas moedinhas? Porque esses aprenderam a ser fiéis nos bilhões de dólares. Os bilhões de dólares não afastaram de Cristo, não afastaram da sua simplicidade, não afastaram da sua fé. E nós? Então, como é que nós temos realmente administrado o que Deus tem nos confiado? Temos feito isso com gratidão e com responsabilidade? Ou estamos agindo como se tudo fosse nosso, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com ele? Eu já ouvi algumas pessoas dizendo isso, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Isso demonstra infidelidade, e a infidelidade, ela revela um coração rebelde, que assim era o coração desses lavradores maus que nós falamos aqui. E, obviamente, a infidelidade, ela não é medida pela quantidade, mas ela é medida pela atitude do coração. A infidelidade é medida pela atitude do coração. Agora, ao contrário, a fidelidade nos bens espirituais, nos bens materiais, é prova do caráter espiritual. A fidelidade dos bens materiais é prova do caráter espiritual. Aliás, eu acho que eu não respondi uma pergunta. Por que Deus nos permite riquezas? Por que Deus nos permite bens materiais? Tem pelo menos 3 objetivos. Um deles diz respeito a suprir as nossas próprias necessidades, as nossas e da nossa família. Agora, outro objetivo é que nós sejamos os mantenedores da obra de Deus. Mantenedores da sua igreja local, mantenedores da obra missionária, mantenedores da obra de Deus, onde quer que esteja a obra de Deus. Eu sempre digo para as pessoas, quando você sabe de uma necessidade do reino de Deus, você sabe da necessidade, você deveria ser o primeiro a contribuir para ela. Por quê? Você é o primeiro que tem a bênção de saber, tem uma necessidade ali no reino de Deus. Então, estenda a sua mão. Mas eu não posso. Eu lhe pergunto, você não pode ou vai lhe custar um sacrifício? Porque muitas vezes o que nós queremos fazer? Entregar as sobras. Ah, não sobrou. Não sobrou, eu não contribuo para a missão. Não sobrou, eu não vou investir no reino de Deus. Não sobrou, eu não vou investir nessa necessidade. Por quê? Porque não sobrou. Quando eu deixo as sobras para investir no reino de Deus, está muito claro que eu não estou tratando os recursos que Deus me confiou como se fossem deles. Eu estou tratando como se fossem meus, porque se eu fizesse o contrário, eu primeiro iria priorizar aquilo, o investimento no reino de Deus. Mas voltando aqui, então, Deus nos permite os bens materiais para que nós possamos investir na nossa própria vida e da nossa família, investir também na igreja e investir também quando digo igreja, eu vou dizer o reino como um todo, tá? Porque o reino não se limita à sua denominação, ao seu templo, à sua congregação. O reino, ele é muito mais abrangente. Então, pense em você como investidor do reino de Deus. Investidor do reino, muitas vezes vai investir na missão ou vai investir num trabalho de outra denominação. Porque o que acontece? Obviamente, nós estamos ligados a uma denominação, mas nós não somos bairristas, nós somos, obviamente, servos de Cristo no reino de Cristo. Então, se tem um trabalho da denominação batista, presbiteriana ou qualquer outra denominação séria, lá na África, ou onde quer que seja, tem um trabalho de evangelização, de missão, e eu acredito naquele projeto, conheço o projeto, acredito no projeto, sei da seriedade de quem está conduzindo, por que não investir nele? De novo, muitas vezes é porque não está sobrando. Mas a pergunta já fiz, deixei para vocês. Não está sobrando ou você não está se sacrificando? Eu investiria especialmente se me custasse um sacrifício. Porque se custar um sacrifício, significa que nós estamos agindo de forma correta. Então, observem. Em nenhum momento eu disse que Deus nos permite bens materiais para que nós acumulemos riquezas. Não. Nós somos fontes. A palavra diz que em nós corre um rio de água viva. No rio, a água não fica parada. Ela entra e sai, entra e sai, entra e sai, vai jorrando, vem dos correguinhos menores, passa pelo rio e vai para o mar. Tem um fluxo natural que segue. Então, queridos, não se preocupem em ser um acumulador de bens, não se preocupem em ser um acumulador de riqueza. Sabe o que vai acontecer? Você vai morrer e vai ficar tudo aqui para outro gastar.
Eu e minha esposa, nós aprendemos muito cedo, aprendemos com um casal de pastores bem velhinhos, que uma vez eles foram na nossa congregação dar um estudo para casais, e por acaso eles dormiram na nossa casa na noite de sábado para domingo, e uma das coisas que a esposa do pastor Marcos, que é o nome dela, irmã Ângela, uma das coisas que a irmã Ângela ensinou para minha esposa, que era muito novinha, nós tínhamos, sei lá, 20 e poucos anos na época, e a irmã Ângela ensinou para minha esposa o seguinte, que a minha esposa, obviamente, muito cuidadosa, pegou o melhor talher, a melhor louça, tudo, e serviu lá para o pastor e para a esposa dele, né? Aí ela perguntou para minha esposa, você usa esse talher aqui, essa louça aqui, a todos os dias com o seu marido? Ah, não, irmã, isso aqui é para dias, ocasiões especiais, né? A irmã Ângela disse, não, tá errado. Você precisa tornar a sua casa num lugar especial para os seus, para seu marido, para os seus filhos, todos os dias. E eu gostei de uma frase da irmã Ângela, que acho que foi impactante para ela. Porque um detalhe, se você não fizer não usar, aí você morre, vem outro e usa. Você morre, vem outra e usa. Então, a minha esposa, lá em casa, se você for lá, como mineiro, nós somos mineiros, então você será muito bem recebido, está convidado para tomar café e comer pão de queijo com a gente. Mas o que acontece? Você vai tomar café numa xícara bonita. Eu já tomei café nela. Você vai usar um talher bonito. Eu já usei ele. Vai comer um prato bonito. Eu já comi nele. Por quê? Porque a irmã Ângela ensinou para ela, especial para os de casa. Então, primeiro, cuida dos de casa. Então, os bens que Deus nos permite, não seja miserável dentro da sua casa. É vergonhoso, vergonhoso. Eu conheço história de pai que comprava uma comida especial para ele e escondia dos filhos. Que mentalidade crente, tá, queridos? Crente. Estou falando de crente, estou falando de uma mentalidade de miséria. Use o que Deus te permitir administrar para o bem da sua família. E faça isso com generosidade. Faça bem. Não estou dizendo que você deva gastar mais do que você pode. Não. Não gaste mais do que você pode. Mas tem muita gente que gasta muito menos do que poderia e deixa a família passar por uma situação muito difícil do ponto de vista, muitas vezes, de alimentação, de vestimenta, de outras necessidades, porque ele é miserável ou porque ela é miserável. E você acumula para quê? Para vir outro e gastar. É perda de tempo. E essa infidelidade, seja em usar esses bens para cuidar da sua família, que eu digo primeiro, o core, né, o coração, lá, você, a sua esposa e seus filhos, depois a sua família estendida, você tem pais mais velhos, querido, tem que cuidar dos pais mais velhos. Eu tenho uma mãe de 90 anos, ela jura que é 94. Pode ser, porque na época dela registrava errado, né? Mas a RG dela diz que é 91, ela jura que é 94, ela quer ficar mais velha. E assim, super lúcida, tem alguns problemas de velhice, mas é bem lúcida. Mas o que acontece? É um fardo para mim? Não, não é um fardo para mim. Ela mora em Belo Horizonte, minha irmã que mora mais próxima ajuda cuidando dela mais próximo, e eu tenho uma situação financeira um pouquinho melhor, preciso contribuir financeiramente. Porque é a minha mãe. Eu preciso fazê-lo. Então, bens para você cuidar da sua família, primeiro a sua família, coração ali, a nova família que você formou, a sua família estendida, mãe, pai, outros parentes que dependerem de você e que você puder estender sua mão, você deve ajudá-los. Não, mas vou ajudar porque nós somos 12 irmãos e ninguém mais ajuda. O mandamento honra seu pai e sua mãe é para os 12, eu concordo. Mas a decisão de não respeitar esse mandamento é sua. E os prejuízos de não respeitá-lo também serão seus. Então, porque eu tenho outros irmãos que não ajudam, eu vou deixar de ajudar? Não, não posso fazê-lo. Eu preciso, como conhecedor da palavra de Deus, observar a palavra de Deus. Por quê? Porque a infidelidade, como já dissemos aqui, a infidelidade na mordomia revela um coração rebelde, mas a fidelidade nos bens materiais é prova de caráter espiritual. Já estou terminando. Uma citação do pastor John MacArthur, que faleceu ano passado, um pastor que eu aprendi a acompanhar e a admirar. Ele diz que a generosidade cristã, a generosidade cristã não é opcional, é evidência de regeneração. Quem foi regenerado é generoso. Quem foi regenerado é generoso. Se você é miserável, você precisa ser regenerado. Porque você
se serve a um Deus que é generoso, você também precisa ser generoso. Porque a hipocrisia, queridos, que muitas vezes está inclusive na nossa mordomia cristã, na forma que nós cuidamos das coisas que Deus nos confiou, a hipocrisia na mordomia cristã, ela também ofende a santidade de Deus. Sabe o que é hipocrisia? Vou dar um exemplo para vocês. E, querido, assim, deixa eu deixar os pastores nossos, o pastor Hélio, o pastor Cleverson aqui, os pastores de vocês, fora dessa minha confusão aqui, tá? Eu estou realmente trazendo isso dentro do contexto da mensagem que estou trazendo com vocês. Necessário, chamo essa responsabilidade para mim. Mas hipocrisia é a pessoa que ganha um salário, por exemplo, de 1.000 e ela dá um dízimo de 50. Ninguém sabe mesmo quanto eu ganho. Lembra de Ananias e Safira? Ninguém sabia por quanto que eles tinham vendido. Aliás, eles não tinham obrigação nem de vender, nem de dar nem um centavo do que venderam. Eles resolveram mentir a quem? Ao Espírito Santo. Quer um conselho, pessoal? É melhor não dizimar do que dizimar com essa ideia de que não, eu vou entregar menos, ninguém sabe mesmo. É como se você estivesse dizimando só para aparecer na lista de dizimistas. Para ficar bem com quem? Com o meu pastor. Ah, não, porque eu sou cooperador na igreja, o cooperador tem que dizimar. Está perdendo o seu tempo. Em todos os sentidos. Mas eu queria terminar, então, com a citação de outro teólogo, agora um teólogo pentecostal, Gordon Fee, que ele diz o seguinte, que no Antigo Testamento, as primícias eram um símbolo de confiança. Primícias eram um símbolo de confiança. Se eu entrego o primeiro, creio que tu suprirás o restante. Se eu entrego o primeiro, creio que tu suprirás o restante. Aleluia! Isso é fé em ação. Então, a proposta desse culto da primícia é: vamos colocar a nossa fé em ação, conscientes do que nós estamos fazendo. Conscientes. Não percam a oportunidade. Nós temos ainda mais 2 dias. Se você não listou os seus pedidos de forma específica, liste os seus pedidos de forma específica. Traga eles. Ore por eles. Faça os seus votos. Ninguém está obrigado a fazer voto, mas assim, o que nós estamos fazendo é incentivando vocês a fazer voto. Sabe por quê? A gente sabe que funciona. O nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus é um Deus fiel. E eu tenho certeza que vocês serão muito abençoados. E como nós estamos agora no mesmo setor, é fácil saber dos testemunhos. Então, vai lá na Vila Nova contar para a gente o testemunho, porque esse Deus fiel, ele não falha. Deus abençoe vocês. Uma alegria estar com vocês uma vez mais. Que Deus continue abençoando grandemente. Deixo o meu abraço aqui para o pastor Cleverson, ou os demais cooperadores auxiliares dessa casa. Que Deus abençoe muitíssimo essa igreja.